palavra que Deus me trouxe ao meu coração. 1 Samuel, capítulo 17, e o versículo 40 em diante. Todos acharam? Amém? Eu creio que Deus vai falar no nosso coração. Começando aqui pelo Josias. Amém. E tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia e lançou a mão da sua funda e foi chegando-se ao filisteu. 41. E o filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu pelos seus deuses maldiçoou a Davi. 44. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Assente em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, a palavra de Deus fala nesta noite sobre Davi. Temos aqui a lição de Davi na luta contra o gigante Golias. Mas quero, antes de entrar nesta palavra, eu quero dizer para os irmãos que estiveram orando ali pelo meu amigo, o presbítero, irmão Celso. Nesta manhã ele entrou em contato comigo. Ele passou pela cirurgia, veio um transplante de fígado para ele. Ele falou, botou sucesso, só que abalou o psicológico dele, porque isso tem que adaptar o fígado nele, né? Então ele me alegrou o meu coração, porque todos os dias eu estava orando por ele. Eu mandava um WhatsApp dele orando, e ele, a primeira pessoa, ligou para mim, lá no hospital. Ele não pode ter visita, porque não pode ver bactéria. Eu disse para ele que eu vou visitar ele. Então aqueles que estiveram orando, agora ele vai precisar mais ainda para aquele fígado adaptar o corpo dele, porque ele já não tem mais aquele fígado, tem outro, de outra pessoa, né? Não é fácil. E ele é um querido que nem um irmão para mim. Todos os sábados ele batia lá em casa, a minha esposa está ali, vendendo docinho, aquele docinho gostoso dele. Mas daí ele vinha o docinho e ficava ali mais ou menos 1 hora nós conversando. Eu gosto de falar de Jesus, ele também. Só que ele tomou um atalho, parou, estacionou. E aonde que Deus castiga? Não, é quando nós tomamos um atalho. Aqui a Bíblia diz que Davi confrontou o gigante, mas se olhar lá para trás, nós vamos ver que Saul tomou um atalho para chegar onde que chegou ali. Onde que estava o Saul nesse momento? Ele não tinha mais fé, já não acreditava mais em Deus. Teve que vir lá da família de Jessé, né? Um rapaz pequeno, ruivo, como diz aqui a palavra de Deus, e teve que confrontar esse homem. Um homem que eu tive ali estudando, vi ali que ele tinha mais ou menos, né, pastor, 2,98 metros, por aí 3 metros de altura, o gigante Golias. Mas ele tinha 5 irmãos.
E tinha mais um ainda, que eles não sabiam quem era. Então, eram 6 gigantes ali. E quando eu olho para esta palavra desta manhã, eu estava num dia, foi quarta-feira passada, eu orando pelo meu filho Mateus ali, naquele processo. Quem faz curativo, minha esposa, até eu não gosto de fazer muito curativo nele, mas agora a pessoa trabalhar na geral, eu tenho que fazer. Eu não gosto de ver. Mas eu estava sentado, nós estamos mais ou menos 86 dias se consagrando, orando pela misericórdia. Eu não faço isso para me gloriar, não. Eu faço isso para edificar a tua vida. Faça também. Faça, porque se você quer, Deus vai fazer milagre na tua vida. E eu estava sentado no sofá. Deus disse assim para mim, eu estava cheio de lágrimas. Deus disse: abre teus olhos, porque eu vou te mostrar uma visão para ti. Que alegria, pastor. Deus mostra para mim, auxiliar André, uma carne crescendo em cima daquela ferida do Mateus. Aleluia. Uma carne grossa. E quando eu vou ver o curativo dele, quando eu tiro aquele curativo, aquela carne estava ali em cima, crescendo. Aleluia. Deus dá visão para aquele que busca. Aleluia. Você crê que Jesus está aqui nesta noite? Amém. Aleluia. Eu sentado naquele sofá chorando, mas o que acontece? Quando Jesus estava na terra, o que ele fazia? Um milagre? Compaixão. Nada vai acontecer se você não tem. Se eu não tenho compaixão pelo André, o milagre não vai acontecer. Porque eu tenho que entrar dentro do sofrimento dele, sofrer junto com ele. A Jesus, olha, agora vai ser um milagre. Aleluia. Porque tu estás tendo amor naquela vida. Olhando para dentro da palavra de Deus, aqui que nós lemos nesta noite, vimos que Davi, eu vou até sair um pouco da Bíblia, tá? Para os irmãos, talvez, eu estava estudando aqui, vai longe, o pastor sabe. Mas, vendo aqui, quando nós olhamos ali, lá no começo, que o profeta foi buscar um rei na casa de Jessé, tinha quem? Os irmãos dele. E ali eram tudo guerreiros, valentes, homens fortes. E o pai dele, inocentemente, sem visão de Deus, achava que era aqueles ali que ia ser o rei de Israel. Mas a Bíblia não fala desta maneira. Bíblia é a palavra de Deus. E quando abrimos essa palavra aqui, Deus fala conosco. Glória a Deus. Aleluia. Não adianta, como o pastor sempre fala, não adianta espernear, pular, mas a verdadeira palavra está aqui. Porque Deus aqui fala, se você entrar lá em Provérbios, você vai saber tudo o que você precisa em Provérbios. Lá tem de tudo. No dia a dia que você precisa. Entrando aqui, olhando Jessé, o profeta de Deus. Eu vou correr um pouquinho, amados. E olhando ali, não tinha mais. Mas tinha um menino, um rapaz, um moço, se chamava Davi. E esse Davi estava onde? No pasto. Estava ali, cuidando das suas ovelhas, humilde. Até nós estávamos comentando aqui, eu, André, disse assim, quem vai pregar é o seu Espírito Santo. Porque eu sou tão pequenininho assim, e o Espírito Santo é grande. Aleluia. Nós somos um cisco ali no chão, olha, porque Deus senta ao trono e os pés dele na terra. Tão grande que nosso Deus é. Ele pega o mar aqui, e pega a água aqui assim, mete, dá uma palma da mão dele. É verdade. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia, Jesus. O que é o teu problema nesta noite? Qual o teu problema com esse Deus tão grande, André? Eu falando com meu amigo
Os céus, eu dizia para ele, Deus vai... Não é fácil uma pessoa passando ali com câncer, uma cirrose já, número 4, não sei como ele falou ali, que já estava, né? Emagreceu 28 quilos. E você dá uma palavra assim, como é que tá? Tudo bem? Não é fácil? Mas eu dizia para ele, Jesus está no controle. Aleluia. E ele hoje ligou para mim dizendo assim, mano, todas as pessoas me abandonaram. Meu Deus, ó. Ele era lá do Egito, tá? Aí tá, por que é que abandonaram? Né? Então o que acontece, pastor? Até a mulher dele abandonou ele. Meu Deus. Eu fui lá na casa dele, lá na Santa Rita, uma casa bonita, tudo construído por ele, uma casa na praia. A minha esposa está aqui para falar que eu estou falando a verdade. E eu cheguei lá, eu quis ir embora, porque eu não aguentei de tanta, meu Deus, tristeza. Colocaram ele lá atrás no quartinho, jogado lá no quartinho, tirei tudo dele. Ela já tem outro homem e está querendo tirar tudo dele. Botou advogado e eu disse assim, Celso, o maior advogado é Jesus Cristo de Nazaré. Nós não desejamos e não coloca nada na tua cabeça de maldade para sua mulher, mas deixa que Deus sabe o que vai fazer. É, Jesus. Aleluia. Porque muitas vezes ele mostrava as fotos para mim na praia de bicicleta forte e ela junto, caminhando. Agora ele não presta mais. Assim somos nós. Mas Deus nunca abandona nós. Ei, Jesus, aleluia. Jesus nunca vai abandonar. Mesmo aqui Saul, sendo falho, pensando no seu ego, porque cada vez que ganhava uma guerra, eles cantavam, dançavam e Saul se... Mas aonde que estava Deus naquele momento? Deus teve que permitir que viesse o gigante Golias. E aonde estava o Saul? O arrogante, que só queria o ego para ele. Todos aqui sabem que lê a Bíblia, sabem que a Saul, ele não fazia nada para agradar o nosso Deus. E muitas vezes nós também fazemos isso. Nós temos que olhar para a Bíblia e ver que nós não podemos, quando Deus dá uma bênção, você ficar com aquele, agora eu preciso mais do irmão ali, preciso mais do pastor, preciso mais do André, eu estou bem, para quê? Mas lá na frente, Deus coloca um gigante na tua vida. Aí eu quero ver o que tu vai fazer com esse gigante. Porque Davi, quando foi escolhido ali pelo profeta, ele veio ali no vale, ajuntou aquelas pedras, 5 pedrinhas, tanto que ele foi lá para o rei botou a armadura de soldado, mas ele não quis, porque era muito desconfortável, ele queria com a fundinha dele, porque ele acreditava que Deus estava com ele. Aleluia. Agora eu pergunto para ti, neste vale, onde que estava ali o povo de Deus, muitos estavam ali assim, os irmãos de Davi estavam tudo assim, escondido. Verdade. Que vale estás passando neste lugar, nesse dia? Qual o teu vale? E qual o teu gigante? Deus vai derrubar esse gigante da tua vida. Mas tu tens que crer, acreditar que esta pedra é uma pedrinha, mas a pedrinha vai o quê? A mão de Deus junto. E esse gigante vai cair por terra, André. Ele não vai ficar. Porque nós queremos do Deus do quê? Do Senhor dos Exércitos. E Davi chegou ali, ruivo, pequenininho, olhou e disse assim: o que vocês estão aí? E ele disse: o irmão dele estava ali, os irmãos todos estavam ali. Davi, sai dali, Davi. Olha lá, aquele lá é o problema. Ele olhou para ele e disse assim: aquele ali é o problema.
Muitas vezes nós olhamos só pela aparência dos nossos problemas. Papai. Quando nós olhamos para a aparência do nosso problema, nós vamos ser derrotados. Toda a vida vamos ser derrotados. Agora, quando nós olhamos para o Senhor dos Exércitos, a vitória vai vir. A vitória vai vir. Porque eu tenho certeza que esta palavra aqui não é o homem que está falando, não é um profeta, como eu dizendo, talvez isso ali, não sei, eu vou ver, vou questionar para ver se é de Deus essa profecia. Mas isso aqui tu não tens que questionar, isso aqui é a boca de Deus. Aleluia. Olhando aqui o exemplo de Davi, nós vamos ver que hoje nós temos o quê? Gigante na nossa vida. Hoje eu estava ali conversando com meu filho, estava ali em casa, olhando para ele, eu disse, quando ele foi descer a rampa ali da casa nossa ali, levei a minha neta junto no carro, eu disse, meu filho, o pai tem um sonho de você estar na casa do Senhor. Ele olhou para mim, deu uma risada, mas ele não sabe que todas as noites eu coloco ele em oração. Aleluia. Ele pode rir, ele pode, porque ele não conhece esse Deus que nós conhecemos. Ele não teve ainda o encontro com esse Jesus que nós tivemos, né, André? Você andou lá fora no Egito, eu também. Sabemos o que é esse Jesus maravilhoso. Então o que acontece? Muitas vezes nós pensamos assim, não vai dar certo. Mas temos que crer, perseverar. E quando nós olhamos aqui para dentro da Bíblia, olha aqui, o que era esse gigante, meus amados? Tá? O peso, ele pesava mais ou menos, ele tinha 2 metros de altura, tá? A couraça dele, só a couraça dele, André, 57 quilos. 57 quilos. Eu busquei, vi em todos os... Vê o peso dele, a lança dele, só a lança dele, tá? A lança que Golias pesava 15 quilos, a ponta da haste dele pesava 7 quilos. Agora imagina que homem grande que era. Por isso que o povo ficavam olhando e se escondiam. E onde que está o Saul agora? Olha lá, medroso, porque ele não estava com Deus. Vocês sabem a história de ele lá na frente se matou-se quando viu os filhos dele. Se acabou. E depois ainda perseguiu Davi por longos e longos anos, porque era ciumento. Muitas vezes Deus dá algo dentro da igreja para pessoas, e tem um irmãozinho que está com ciúme, né? Tem irmãos que têm ciúme em todo lugar da igreja, em todo setor. E você tem que ficar firme, porque tem muito Saul dentro da igreja, mas também tem Davi. Aleluia. Graças a Deus que tem Davi dentro da igreja. E ele olhando para este homem, o tamanho dele, quase 3 metros de altura. Isso só ele, mas tinha mais ainda, tinha os irmãos dele. Mas Davi não olhou para a aparência do gigante. E quando nós olhamos para a aparência do gigante, como o povo de Deus que estava ali escondido naquele vale, amedrontado, nós vamos ser derrotados. Mas quando ele joga a maldição para Davi, Davi estava ali com o escudo do Senhor Jesus. Tem pessoas aqui dentro que são escolhidos. Aleluia. Hoje não tem um profeta, mas tem o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu tenho assim dentro de mim, que Deus fala comigo, quando Deus fala eu tenho que falar. Eu falei para a menina lá, esqueci o nome dela, que Deus vai usar no louvor
E é o tempo de Deus na vida, ela vai crescendo e Deus vai, vocês vão ver lá na frente. Porque Deus, quando nós lançamos uma palavra profética, o gigante cai em terra. Jesus, aleluia. Não há câncer, não há nada. Tudo que você lançar perante uma pessoa profetizando vai acontecer. Como a minha esposa falou, eu estava lá no colégio, eu estava lá no negócio da criança, lá da minha neta, e eu disse assim: tu queres trabalhar aqui? Eu disse: quero. Então eu vou te dizer para ti que tu vais trabalhar neste lugar. Aleluia. Lá dentro, porque a Bíblia diz: aonde que nós pisar e profetizar, ali vai acontecer. Jesus. Mas tem que crer. Vai com sucesso. Não adianta profetizar e amanhã passa ali e diz assim: será que a minha esposa vai trabalhar ali? Todo dia que eu buscava a minha neta, eu disse: Senhor, ela vai trabalhar aqui. E hoje ela está trabalhando. Glória Está lá a Deus. dentro, vou lá buscar ela. O que é isso aí? É você ter, porque nós temos o poder na mão. Nós temos, porque Jesus está conosco. Ele morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. E Ele está aqui entre nós. Mesmo o homem que foi lá dentro da fornalha, Ele está aqui nesta noite. Para que nós possamos crer que esse gigante sai da nossa vida. Que muitas vezes ele fica ali, ó: vou te matar, como ali com Davi. Davi não pensou muito não, porque ele estava com Deus. Ele só girou a pedra, a funda, e ali, ó, pá! Deus vai fazer milagres. Aleluia. A Caio também vai receber a bênção. A filha dela também vai para a igreja. A sua mãe recebeu a bênção, também vai. Nós vamos estar aqui se alegrando. A sua filha e meu filho. Eu creio nesta palavra que está aqui escrito: o gigante para nós não é nada. Se tu está firme como Davi passou naquele vale olhando todos escondidos. E quando apontaram para ele que aquele era o problema dele, o gigante que estava desafiando o povo de Deus, talvez, a Bíblia não diz, mas talvez ele deu aquela risada. Esse aí é o problema de vocês? Olha o tamanho de fé que Davi tinha. Um menino, um moço. Deus também vai te dar o que tu estás pedindo. Te prepara. Jesus, Ele dá, mas nós não podemos chegar e falar assim: ah, será que Ele vai dar? Pronto, vai ser igual Pedro quando estava ali no mar, que a pastora pregou. Jesus vem, Pedro foi. Quando ele entrou na água, pisou na água, será? Pá, afundou. Nós estamos com a bênção na mão para receber. Mas muitas vezes nós não temos fé. E às vezes o processo é tão grande que nós desistimos. Estamos ali 80 e poucos dias ali com meu filho, mas eu não desisto toda noite ali. Foi ontem que ele disse assim: pai, quando eu tiro o curativo, eu fiz assim: Jesus. Aí eu olhei assim e disse: meu Deus, filho, vamos fazer rápido. Aí ele disse: pai, profetiza aqui, pai. Quando nós temos, aleluia, crédito em casa, é bom. O próprio filho chegar e dizer: pai, profetiza. Isso me alegra no meu coração. E eu disse: filho, está crescendo agora aqui, ó. Eu tinha um buraquinho aqui assim, está crescendo em cima. Porque o pai viu uma visão que Jesus mostrou para mim no sofá. Está crescendo uma carne grossa, mesmo na visão que eu vi. E que é uma visão que Deus está te mostrando para ti? Deus está restaurando vidas. Aleluia. Qual é o teu problema nesta noite? Apresenta a Deus nesta noite, não tenha vergonha não. Deus está aqui pronto
gigante por terra. Davi já não tinha o quê? Problema. Porque ele acreditava em mim. Ele acreditava no Senhor dos Exércitos. E quando nós vimos aqui que a importância de Davi era obediência e humildade, tem que estar junto com nós. Aleluia, Jesus. Porque se nós não tivermos a humildade, a simplicidade que o nosso mestre teve, também não vai acontecer nada. Estamos aqui na noite da restauração. Mas se você vir, entrar naquela porta e sair como tu entraste, é porque você não está conectado com o Espírito de Deus. Porque aqui ninguém está contando historinha nenhuma. É verdadeira. É Deus fazendo milagre na vida de vocês nesta noite. Aleluia, Jesus. Não é os pregadores que vêm aqui, mas é Jesus. Se nós pudéssemos ver agora, pastor, Jesus caminhando aí no nosso meio. E Ele está aí. Ele está aí no nosso meio. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: a fé é firme fundamento daquilo que não vê, mas aquilo que tu espera. Nós temos que crer. Eu estava sentado ali, o pastor ali falando ali comigo, conversando, e o Senhor disse assim: fala, e eu vou falar. O versículo Lucas 1:37. Aquele que abriu, lê essa palavra, que depois eu vou explicar porque Deus falou na brincadeira comigo. 1:37. Lucas 1:37. Eu já sei qual que é. Porque para Deus nada é impossível. Se prepare, porque nós estamos de mudança, não é? É, Jesus. O nosso Deus do impossível vai fazer coisas grandes naquele lugar. Aleluia. Eu estava de madrugada orando e eu disse: Senhor, até agora eu não orei pela nossa igreja ali e vou começar a orar. E o Senhor me deu a palavra para nós colocar no coração, pastor. Para Deus nada é impossível. Aleluia. Eu sempre falo para o pastor, talvez ele não leve muito a sério, mas eu já falei para ele que nós vamos ter, no mínimo, até escrevi aqui na palavra do Senhor, no mínimo, 12 igrejas aqui em Blumenau. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tá? Glória a Deus. Amém. Pela misericórdia de Deus, pela misericórdia do Senhor. Eu estava no outro ministério, Deus me usou para falar para aquele pastor. E hoje tem 12 igrejas na Madureira. E começou igual a nós. Pior. Só estava eu, a minha família, a família do pastor e a família do presbítero. Só. E dali começamos do zero. E pastor, Deus vai fazer um milagre naquele lugar. Aleluia. Glória a Deus. Se prepare, porque Deus vai fazer um exército. Oh, glória, aleluia. Mas Ele vai fazer igual o Gideão. São quantas mil pessoas foram ali? Sobrou quantas? 300, né? Deus vai escolher cada um para entrar naquela casa lá. Aleluia. Lá vai ser a arca de Noé. Glória a Deus, aleluia. Deus vai escolher para que nós venhamos dar fruto naquele lugar. Aleluia. Porque eu sei que algo já está mexendo naquele lugar. Algo já está tremendo naquele lugar. Porque Deus está aqui neste lugar. Aleluia, Jesus. Estamos aqui, que muitos dizem rebeliado, mas isso é o diabo que fala. Porque estamos aqui servindo um Deus vivo e poderoso. Aleluia. Um Deus que do nada faz tudo. André, um Deus que do pequeno Ele faz grande. Glória a Deus. E um Deus do fraco Ele faz forte. Davi era fraco, fez forte. Davi era pequeno, mas
mas ele fez grande o reino de Israel. Se nós olhássemos para o dia de hoje, Davi, nós também não ia dar nada nele. Ruivo, pequeno. Mas quando nós olhamos pelos olhos da fé, algo vai acontecer. Porque Deus, Ele habita quando nós estivermos conectados com Ele. Aleluia, Jesus. Crendo. Né? E muitas vezes a gente pensa assim, não, mas não vai dar certo. Vai dar certo em nome de Jesus. Se tiver pessoas, se afasta. Pessoas negativas, não vai para frente. Tem pessoas positivas que chegar e dizer assim, não, vai dar tudo certo. Olha, vamos dar. É assim. Davi, se olhar ali, ele era um homem muito positivo. Teve um deslize na vida dele, teve como todos nós tivemos. Mas Jesus, ele teve misericórdia da vida. O nosso Deus perdoou. E Davi foi uma bênção. Aleluia. Para isso que nós temos que acontecer, que nem Davi. Obediência, humildade é a primeira coisa. É, Jesus. Aleluia. Primeira coisa. Eu estava na igreja da Assembleia, que eu converti ali, e me pediram para mim para ser dirigente do jovem. Mais ou menos um ano convertido, ainda era uma criança, queria converter todo mundo, né? Que era sede. E disseram assim para mim,